Deus abençoe. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro do Gênesis. Eu vou tirar isso aqui. Gênesis capítulo 21. Livro do Gênesis capítulo 21. Versículo 9. Quantos estiveram ontem à noite ali na rua? Quantos estiveram ontem à noite? Os irmãos sentiram a presença de Deus ontem? Vou fazer uma pergunta que quem esteve ligado vai conseguir me responder. Quantos ainda têm o fogo daquela fogueira queimando e aceso no seu coração? Deus seja louvado. Eu senti muito a presença de Deus ontem à noite com vocês. Voltar ao NAC é uma alegria, um prazer. Quero louvar a Deus pela vida do vosso pastor, pastor José Martins. E enquanto eu estou aqui, cadê ele? Ele é o meu pastor, né? Queria dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas não está aqui. Deu uma saidinha, né? Deus seja louvado pela vida do pastor José Martins, vida do irmão Hudson, que está aí junto com a sua equipe, coordenando esse trabalho. Vida do Caran, Marcos Caran, é uma figura, né? Tudo faz eu rir demais da conta. Deus seja louvado. Louvar a Deus pela vida do pastor Manuel Mesquita. Não está aqui também não, tá? Deus seja louvado pela vida de todos os irmãos que estão aqui hoje. Creio que o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Eu pedi a Deus uma orientação sobre o que tratar com vocês hoje, dentro da Bíblia. E o Senhor me orientou de uma forma profética ao Gênesis 21. Por favor, localize o versículo de número 9. Gênesis 21, versículo 9. Deus me deu uma revelação nesse texto e eu quero compartilhar com vocês. Alguém uma vez me perguntou, pregador, o que é esse negócio de mensagem revelada? Mensagem revelada é quando ela sai, brota de dentro do papel e ganha vida em você. E você olha e diz, uau, nunca vi esse texto sendo pregado dessa forma. Como é que foi pregado dessa forma? É porque quem pregou sabe pregar? Não. É porque houve uma revelação de Deus para a igreja naquele dia. E aí, aquele texto fez sentido como nunca fez. A Bíblia é como um corredor de um grande hotel. Escute essa comparação. Os textos da Bíblia são como um corredor de um grande hotel. Como todo grande hotel e seu corredor, você vai observar à direita várias portas, à esquerda várias portas. Os textos da Bíblia são como esses corredores cheios de portas. A diferença entre uma mensagem que você ouve e entende e uma mensagem que você ouve e não consegue entender está na diferença de quem está transitando nesse corredor. Porque o segredo está se essa pessoa tem uma chave ou não. Uma vez que você tem a chave, você não vai dormir no corredor. Uma vez que você tem a chave, você não vai ficar no corredor. Se você tem a chave, você vai achar a porta, destravá-la e encontrar um outro ambiente chamado quarto. Nesse quarto você vai ter descanso, você vai ter refrigério. Isso é a Bíblia. Quando você destrava uma nova porta, é porque Deus te deu uma chave. Você está em um terreno que vai lhe conduzir descanso, vitórias, alegrias e muitas bênçãos. E Deus me deu uma chave para abrir esse capítulo 21 esta manhã. E eu quero convidá-los ao versículo de número 9. Muita atenção nessa leitura, porque Deus trouxe alguém aqui para ouvir exatamente essa revelação bíblica. Todos acharam? Se tiver alguém do seu lado sem a Bíblia, encosta perto dele e para ele participar da leitura. É bom que no próximo culto ele traz a Bíblia também e vai ficar tudo bem. Está escrito assim: mas Sara viu que o filho de Agar, filho de quem? A egípcia, além de se chamar Agar, ela é uma, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: ponha fora esta escrava. Além de se chamar Agar, além de ser egípcia, ela é chamada por Sara de quê? De quê? Escrava. E o seu filho
pois o filho desta escrava não herdará com o meu filho Isaque. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Versículo 13. Mas também do filho desta serva. Veja que Sara chama Agar de escrava, mas Deus chama Agar de serva. Agar é chamada por Sara de escrava, mas Deus chama ela de quê? Serva. Mas também do filho desta serva, olha esse detalhe: farei uma nação. Todos juntos? Farei uma nação, porque ele é da tua descendência. Versículo 14, observe um objeto que vai saltar do texto, observe esse objeto que vai aparecer aí. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, um odre de água, vem comigo, um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro, pois aonde? Também lhe deu um menino, e a despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Versículo 15, veja esse objeto aparecendo pela segunda vez no texto. Consumida a água do odre. Vamos juntos? Consumida a água do odre. Vocês? Colocou o menino debaixo de um dos arbustos, ou debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, 100 a 150 metros, pois dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a sua voz e fez o que, igreja? Chorou. Quem chorou? Quem chorou? Você tem certeza? Quem chorou? Olha o detalhe, eu vou ler com muita tranquilidade, versículo 16, me acompanhe nessa leitura. E foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, pois ela dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentada, quem foi que se assentou? Levantou a sua voz. Quem levantou a voz? E quem chorou? Então Agar se assenta, levanta a sua voz e faz o quê? Por incrível que pareça, ela sentou, ela levantou a voz, ela chorou. Mas olha o versículo 17. Ouviu Deus a voz de quem? Espera aí, mas quem foi que se assentou? Quem foi que levantou a voz? Quem foi que chorou? Mas Deus ouviu quem? Estranho, não? Ele riu porque tem um segredo, não tem? Deus ouviu a voz do menino. Todos juntos? Deus ouviu a voz do menino. E bradou, olha que a segunda voz apareceu. E bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo-lhe: que tens, Agar? Não temas. Olha Deus insistindo. Deus ouviu a voz do moço. Voz de quem? Espera aí, mas antes Deus ouviu a voz do menino. Agora Deus ouviu a voz do moço. Alguém tem a versão rapaz aí? Pastor tem, mais alguém? Moço e rapaz, mesma coisa, ok? Agora menino não é a mesma coisa de rapaz. Deu para você ver que aconteceu um amadurecimento no texto. Deu para você perceber que quem era menino agora se tornou moço, rapaz.
Quanto mais você ouve a voz de Deus, mais você amadurece. Quanto mais você ouve a voz de Deus, menos picuinha você tem, menos atitude de criança você tem. O que é atitude de menino pregador? Não me cumprimentou, não gosta de mim. Não me deu oportunidade, está com alguma coisa contra mim. Falaram contra mim, disseram isso, fizeram aquilo, é por isso que eu não cresço. Isso é coisa de menino. Quem é crescido, quem amadureceu, continua ouvindo a voz de Deus e sabe que o controle está na mão daquele que fez o céu. Ouviu Deus a voz do menino, desde o lugar aonde ele ergue-te, levanta o moço, toma-o pela sua pois dele, aqui eu quero ver se você está ligado na leitura. Pois dele farei uma grande nação. Vem comigo, farei. Essa frase já apareceu no texto, vocês perceberam? Nós já lemos essa frase com uma mudança, com uma diferença, faltando alguma coisa. Onde está essa frase? Essa frase está no versículo 13. Confere comigo, versículo 13. Mas também do filho dessa serva farei o quê? Farei o quê? Só que a coisa mudou. Olha o versículo 18. Houve uma ampliação aí. Versículo 18. Ergue-te, levanta o rapaz, toma-o pela sua mão, pois dele farei o quê? Deserto tem a capacidade de ampliar a promessa de Deus na sua vida. Deserto não é para te matar, problema não é para te destruir, problema é para aumentar a sua estrutura, para que você consiga receber algo maior da parte do Senhor que está no controle. Versículo 19. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu o quê? Um poço de quê? Agora veja aquele objeto pela terceira vez no texto. É Bíblia. E foi encher de água o seu odre. Diga, foi encher de água o seu odre. Fale a frase inteira. Foi encher e deu de beber o rapaz. Como eu estou falando para um povo que ama a Bíblia, porque eu já percebi isso desde a primeira vez que eu estive com vocês, volte ao versículo 14, por favor. Versículo 14, e a gente define a base e a estrutura dessa mensagem. Versículo 14. Então levantou-se Abraão de madrugada, tomou o pão e deu para Agar o quê? Eu pergunto para vocês, o material que esse odre foi feito é de água? Mas o texto diz odre de? Isso quer dizer que o que está dentro do odre é o quê? Então eu pergunto para esse povo inteligente, esse odre está cheio ou vazio? Cheio ou vazio? Diga, o odre está cheio. Olha o versículo 15. Veja o mesmo odre. Versículo 15. Olha o verbo que aparece aí. Consumida a água do odre. Pergunto a vocês, o odre que estava cheio no versículo 14 ainda está cheio no versículo 15? O que aconteceu com ele? Está vazio, ok? Agora olha o versículo de número 19. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço e foi encher o seu. Então eu tenho um odre cheio, que se esvaziou, mas que foi cheio outra vez, com uma diferença. A primeira vez que o odre foi cheio, a água veio da mão de Abraão. Na segunda vez ela vem de um poço misterioso. Olhe o nome desse poço. Olha, está aí no versículo 19. Estamos na Bíblia. E viu um poço de água. Qual o nome do poço? Não tem nome. Vocês estão ligados? Estão ligados? Poço de? Vê se poço de água tem a ver com odre de água. Odre de água não é a identificação do que o odre é feito, mas é o que tem dentro do odre, ok? Então se o poço é de água, o que tem dentro do poço?
Agora uma pergunta: quem é o dono desse poço? Não, sem espiritualidade agora, sem você, Jeová, não. Na lógica do texto. Olhe para o versículo 19 e vê se você encontra o nome do dono do poço. Lê aí, vê se você encontra. Sendo textual. Tem nome de alguém aí? Se não tem nenhum homem que cavou esse poço, porque a Bíblia fala de poço. Vocês estão ligados ou não, gente? Quando a Bíblia fala de poço, a Bíblia sempre dá o nome do que cavou. Vou te dar um exemplo. Capítulo 26 do Gênesis, a Bíblia vai falar dos poços de Isaac. Quem cavou aqueles poços? Porque o nome do poço identifica quem cavou. Tem alguém me acompanhando? Diga amém. Amém. Quando você abre o capítulo 4 de João, você encontra Jesus se encontrando com uma mulher samaritana. E se você olhar com cuidado, você vai ver que esse encontro acontece do lado de um poço. E a Bíblia diz poço de Jacó. Porque quem cavou o poço foi? Agora, olha o versículo 19 com cuidado. Quem não gosta de Bíblia vai passar mal. Mas quem gosta vai alimentar. Versículo 19. Então Deus abriu os olhos dela. E ela viu. Eu pergunto a vocês, o que Deus abriu aqui? Os olhos dela, não é? O Deus que abre nossos olhos tem alguma dificuldade de cavar um poço para você enxergar? Então entendemos que esse poço quem cavou foi. Quero que você segure a mão de alguém agora, por favor. Olhe nos olhos dessa pessoa, mas tem que ser nos olhos. Isso. Dê um sorriso para ele. Isso. Diga para essa pessoa assim: que bom que você está aqui. Diga: esta manhã é uma manhã de vitórias. Diga: Deus te deu um odre. Diga: esse odre que Deus te deu estava cheio, tão cheio que quase transbordava. Quem movia o odre via quanta água tinha lá dentro. Agora diga para ele: porém, no meio do caminho, olhando para essa pessoa, diga: no meio da estrada, esse odre se esvaziou. Diga: mas o Deus que te deu o odre não vai deixar você sair daqui com ele vazio, nem que ele tenha que cavar um poço. Aqui hoje, esse odre será cheio pela segunda vez. Quem está entendendo a linha dessa mensagem? Tome seu assento, louvando a Deus. Ô Jackson, quem é o Jake? Você? Obrigado, tá? O som tá ótimo. Se der umas apitadas aqui, aí não baixa não, eu me controlo aqui. Combinado? Então fechou. Deus te abençoe. Depois eu oro por você. Tá bom? E oração tem que ser com imposição de mãos. Porque o maior medo da serpente é das suas mãos. Mas isso é uma outra palavra. Gênesis capítulo 21. É um capítulo intenso. É um capítulo extremamente produtivo. Quem tem a oportunidade e o privilégio de conferir a história do Gênesis é ter a honra de Deus de vislumbrar momentos incríveis, marcantes, inesquecíveis, ao ponto de quem confere as Escrituras se deparar com alguns marcos históricos, proféticos. Visto que dentro desse texto que nós lemos, para ganharmos tempo, nós temos a apresentação literal de alguns personagens. Esses personagens que esse texto nos apresenta são suficientes para nos arremeter à história. Nomes que simplesmente sobressaem do papel. Enquanto você olha para cá, nomes, eu disse nomes, que se destacam na história. Indivíduos que marcaram literalmente seu tempo. Indivíduos que marcaram literalmente a história. Nomes como os que vou citar aqui agora são conhecidos e muito populares no nosso meio.
O primeiro nome que o texto destaca é o nome de Abraão. O segundo nome que esse texto destaca é o nome de Isaque. O terceiro nome que esse texto destaca é Sara. Quarto nome que esse texto destaca, Agar. Quinto nome que esse texto destaca, Ismael. Estes 5 nomes são também 5 chaves capazes de destravar essa mesma história de 5 formas diferentes. Hoje nós vamos utilizar apenas a estrutura de Abraão, que Abraão é um escolhido pelo Senhor. Esse Abraão é aquele que ouviu a voz do Senhor, estando ele ainda em sua terra natal, ainda na casa de seu pai. Ele ouve o ecoar da voz de Deus e lhe dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra pouca gente comigo, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Veja como Deus é detalhista, veja como Deus é cuidadoso, veja como Deus cuida dos detalhes de sua promessa. E Deus faz um convite a esse homem. Deus não está literalmente liberando para ele uma ordem. Quem percebe o contexto bíblico, percebe que Deus está lhe fazendo uma proposta de conhecer um novo território. E Deus começa iniciando esse bate-papo, iniciando essa conversa, num tom espiritual, mas ao mesmo tempo, num tom respeitativo. Por quê? Porque Deus libera a seguinte sentença: sai da tua terra. Vamos todos juntos? Sai da tua terra. Veja que Deus acabou de apresentar uma terra. Deus acabou de apresentar um território. E esse território está ligado ao dono, ao indivíduo que exerce direito sobre esse território. E Deus, mesmo sendo soberano, mesmo sendo quem é, mesmo tendo o que tem, mesmo fazendo o que faz, Deus não viola esse direito legal. Pelo contrário, Deus apresenta esse direito a esse indivíduo, Abraão. E Deus diz: sai da tua. Veja que essa terra tem dono. Veja que essa terra tem um proprietário legal. Veja que a documentação dessa terra, é claro que eu estou contextualizando, mas a documentação dessa terra está na mão de alguém. E Deus se dirige ao dono da terra, e Deus diz: sai da tua. Deus está dizendo: eu sei, Abraão, que esse pedaço de terra é seu. Ô Abraão, eu sei que essa terra lhe pertence. Eu sei que de forma legal, morrendo seu pai, você vai assumi-la como herdeiro proativo. Eu sei que você é o herdeiro dessa terra. Portanto, você é o dono. E é por isso que eu estou lhe fazendo uma proposta. É por isso que eu estou lhe fazendo um convite. Sai da tua terra. Fique ligado nesses detalhes, não perca isso. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e olha como o campo da revelação se abre como um portal. E o texto diz: e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quem está ligado conseguiu perceber que a primeira terra do texto é de Abraão, mas nessa frase, vai para uma terra que eu te mostrarei, nós acabamos de encontrar uma segunda terra, nós acabamos de encontrar um segundo território, nós acabamos de encontrar um segundo ambiente, um segundo lugar. E esse segundo lugar não é de Abraão, esse segundo lugar não é do pai de Abraão, esse segundo lugar não pertence à família de Abraão. Esse segundo lugar também tem dono, esse segundo lugar também tem um proprietário, esse segundo lugar também é posse de alguém. Posse de quem? Quem é o dono do lugar está dizendo: Abraão, se você tiver coragem de sair da sua terra, eu te mostrarei a minha terra. Abraão, se você tiver disposição de deixar a sua terra, eu te levo até a minha. Não se engane, Abraão, você não é o único dono de terra. Vocês estão aí, gente? Abraão, você não é o único proprietário de um pedacinho de terra. Você tem terra, mas eu também tenho terra. Você tem um quadradinho aí, mas eu tenho uma terra muito maior que a sua, muito melhor que a sua, muito mais produtiva que a sua. Entenderam ali, ó? Muito mais frutífera que a sua. Abraão, e a minha terra é tão boa, olhe para cá,
a minha terra é tão boa, e eu sei que ela é tão boa, que eu não vou te prometer te dar ela assim de graça. Não. Primeira coisa, sai da sua. O verbo sair é o verbo abandonar. A expressão ali é deixar para trás um direito. A expressão ali é abrir mão da sua herança. A expressão ali é dizer: pai, muito obrigado, eu sei que é minha, mas eu tenho uma nova dimensão para contemplar, eu tenho um novo caminho para andar, eu recebi uma promessa. Olhe para cá, existe uma diferença entre herança e promessa. Herança você recebe do seu pai, promessa você recebe de Deus. Herança vem da terra, promessa vem do céu. Herança se perde, se acaba. Promessa nem a ferrugem e nem a traça consome. Pode ser que sua família, devido à situação, não tenha lhe deixado uma herança, mas se alegre, você tem uma promessa. Aleluia. Abraão está abrindo mão de sua herança. Vem comigo aqui. Está abrindo mão de seu direito de filho e embreando num novo caminho, tomando partido numa nova jornada. E Deus sabe que a terra é tão boa. Olhe para cá. Deus sabe que a terra é tão frutífera, que Deus não diz: eu vou te dar a terra a princípio. Não. A primeira proposta de Deus é: sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. É o verbo mostrar. Então o que Deus está dizendo aqui não é: eu vou te dar, eu vou te entregar, vai ser sua, eu ponho na sua mão. Não. O que Deus está dizendo é: eu vou te tirar daí, você vai abrir mão do que é seu e eu vou te levar lá. E quando você chegar lá, você vai contemplar a minha terra, você vai ver o que eu fiz lá, você vai ver qual é o território que eu tenho, você vai ver como ela é maior, como ela é maior, como ela é melhor, como ela é mais produtiva. E a proposta é: você vai ver, e se você quiser voltar, volte. Agora, se você quiser ficar, é sua. Se você quiser permanecer, eu te entrego. Se você quiser permanecer, essa chave que está na minha mão, vocês estão me acompanhando, gente? Essa chave que está na minha mão, eu coloco na sua mão, e o que era minha se torna sua terra. Só que eu vou te levar lá para ver. Só que tem um detalhe: eu só te faço ver se você dizer não para a sua herança. Eu só te faço ver se você tomar a decisão de abandonar a sua história passada. Se você abrir mão do seu passado, eu te levo para um futuro. Se você abrir mão da sua velha terra, eu te levo para uma nova terra. Na mente de pessoas espirituais como vocês, eu sei que essa frase se tornou muito fértil, e eu vou repetir ela, porque Deus está dizendo: se você abrir mão da sua velha terra, da sua velha vida, das suas velhas práticas, do seu velho método de vida, da sua velha maneira de viver, da sua velha maneira de plantar e colher do seu jeito, eu te levo para uma nova terra. Lá você vai ter uma nova vida. Lá você vai enxergar o pôr do sol diferente. Lá você vai plantar e vai colher de verdade. Lá ninguém vai roubar a tua semente. Deve ter alguém me entendendo. Lá ninguém vai roubar o teu fruto. Lá o ladrão não entra. Lá o ladrão não mina. Lá a terra é minha, Abraão. Lá é meu. Aleluia. Pegue na mão de alguém com gentileza e diga para ele: Deus está te convidando para uma nova terra. Diga: Deus está te convidando para uma nova história. Deixa eu ver quem está preparado para viver o novo de Deus, o extraordinário. Esse Abraão, ele abandona sua velha terra, sua velha vida, suas velhas práticas, seu velho comportamento, e agora ele vai entrar numa estrada. E essa estrada é um elo de conexão entre a velha vida e a nova. Essa estrada é um elo de conexão entre o antes e o depois, entre o ontem e o amanhã. Ora, essa velha vida será abandonada, e existe um caminho a percorrer. Capítulo 13, capítulo 12, 13 e 14 é a estrada que conecta a velha terra à nova terra, a terra antiga, a terra nova, a terra de Abraão, a terra de Deus. E quando nós abrimos a Bíblia, nós encontramos Abraão estabelecido na terra de Deus. Vem comigo aqui e perceba isso. Quando ele entra no território, ele percebe a produtividade dessa terra. Quando ele entra nesse território denominado pelo nome de Canaã, ele visualiza a grandeza do que Deus preparou
para ele. Essa terra é tão produtiva, que nem o tempo, olha o que eu estou dizendo, nem o tempo minou do solo dessa terra as forças necessárias para produzir o fruto. Prova para mim, prova. Para provar isso, eu aciono o Êxodo. E no livro do Êxodo, você encontra o povo de Israel cativo no Egito. Presos por 430 anos. É muito tempo ou não é, gente? É bastante. E no meio do Egito, Deus traz Moisés, liberta o povo através de 10 portais que Deus utiliza. Na verdade, você vê 10 pragas, mas não são 10 pragas, são 10 portas que Deus destrava até abrir a grande porta, que é a porta da muralha. E quando você vê isso, você vê 3 bilhões de pessoas saindo do Egito, rumo a uma terra que emana leite e mel. Essa terra também é Canaã. E quando você aciona Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, você vê 40 anos no formato de 4 livros que esse povo permanece no Egito, permanece no deserto, caminhando. Me ajude nesse verbo por 3 vezes. Caminhando. Moisés está morto. Deus sepulta seu corpo, levanta um novo indivíduo, um sucessor. Você lembra o nome do sucessor de Moisés? Esse aí, Josué. E todas as mensagens, não vou dizer todas, mas 99% das mensagens sobre Josué, a pregação é sempre a mesma. Deus está te levantando para conquistar uma terra boa. Deus está te levantando para conquistar uma terra que emana leite e... Só que quem lê a Bíblia sabe que isso não é uma verdade. Josué não foi levantado para conquistar terra nenhuma. Josué foi levantado para reconquistar Canaã. Conquistar é a primeira vez, reconquistar é uma outra história. Então o livro mudou o nível de aplicação, a revelação já mudou de ângulo, porque se é para reconquistar, quer dizer que essa terra já foi de Israel. E para quem Deus deu essa terra? Para o homem que eu estou pregando para vocês, Abraão. Então Abraão é o dono dessa terra. Por 430 anos o povo de Deus fica no Egito, e esse é o tempo necessário para a nação dos cananeus, dos heveus, dos girgazeus e dos heteus assumir a terra, construir casas lá, estabelecer muralhas, fortalezas. E alguém diz: essa terra é nossa, mas a terra não é deles. Eles invadiram ilegalmente, aproveitando que o povo de Deus não estava lá. Escute uma coisa: quando você abandona o território que Deus deu, o diabo assume aquele território. Quando você deixa de orar por aquele ou por aquela, o diabo assume aquele controle. Quando você diz desisto, o diabo diz: vou tomar essa terra. Só que hoje entrou no nosso meio um guerreiro, e ele está dizendo: vou te ajudar a reconquistar o território perdido. Aleluia! Diga para o seu irmão: tem reconquistas para você aqui esta manhã. Diga aí. Reconquistas. Então, eu acionei essa história só para você ver a produtividade da terra. Além do texto dizer que a terra mana leite e o que, irmãos? Leite e o que, irmãos? A Bíblia diz que os espias em Números capítulo 11 e 12, é Bíblia, vão espiar a terra e trazem os frutos dela. E um dos frutos que eles carregam, 7 homens são utilizados para carregar um fruto. Eu pergunto para esse povo inteligente: essa terra é produtiva ou é seca? Produtiva ou seca? Muito produtiva. É para essa terra que Deus está levando Abraão. Eu acabei de montar o retrato da sua história, da minha história, da nossa história. Porque antes de ouvirmos a voz de Deus, antes de conhecermos o Deus que fala, antes de termos acesso à sua palavra, antes de conhecermos o seu evangelho, antes de ouvirmos o seu filho Jesus, antes de entendermos o que era a salvação, nós vivíamos numa terra seca, árida, e a gente olhava e dizia: é a minha herança, é a minha vida, nasci assim, vou morrer assim. Papai foi assim, mamãe foi assim, a minha família foi toda assim, e eu vou permanecer assim até o dia que uma voz balançou seu coração, até o dia que alguém olhou para você e disse: sai daí logo, abandone isso logo, deixe isso logo, solta isso logo, saia daí. E você diz: mas vou para onde? Vem para uma terra eu te mostrarei, eu vou te colocar lá, eu vou te pôr lá sentado me ouvindo, e você confere o ambiente, vai olhando,
e vê se é melhor ou não é do que a terra que você vivia. Vê se não produz mais do que aonde você produzia. Aleluia. Estou montando a história da sua vida com Deus. Porque antes de você ouvir a voz do Evangelho, a voz do Senhor, você vivia numa terra seca, árida, enrolado pelo diabo e roubado por ele. Mas hoje você está num ambiente onde o ladrão não tem acesso. Aleluia ou não, gente? Você está numa terra que mana leite e... Agora, nessa sinalização profética, o texto vai dizer que Deus vai começar a empreender em Abraão uma nova conquista. Ele se estabelece num ambiente, conforme o capítulo 18, chamado Carvalhais de Manre. Todos juntos? Irmãos, o metro quadrado mais caro daquele mundo. Imagine, uma terra absolutamente rica. Só mora naquele lugar quem é próspero. Só vive naquele lugar quem é rico. Só reside naquela terra quem possui riqueza. Espera aí, Abraão saiu da sua terra, deixou sua herança, deixou tudo para empreender uma jornada. E agora, Abraão está morando num condomínio fechado. Agora, Abraão está debaixo das palmeiras dos Carvalhais de Manre. Abraão está num lugar extremamente produtivo, que é um oásis no meio do deserto. Já viu? Aquele território todo seco do deserto. E de repente você vê uma ilha ali no meio, uma água e os coqueiros ou as palmeiras. É exatamente nesse ambiente onde Abraão está morando. É o território de Abraão. E a pergunta é: como Abraão deixa tudo lá e tem tudo o que tem aqui hoje? A sensação de divisão está no capítulo 13 e 14, quando Abraão encontra-se com uma guerra. É uma guerra. Ele encontra alguns reis na batalha. E nessa batalha, Abraão, que nunca segurou uma espada, você precisa estar ligado nisso aqui. Abraão que nunca segurou um escudo, Abraão que nunca foi homem de guerra, Abraão que nunca foi soldado, Abraão que nunca foi general, Abraão que não entende absolutamente nada de espada e nem de batalha, vai entrar nessa peleja. E nessa peleja entra Abraão e seus servos. E essa guerra, todos olhavam e diziam: eles não são preparados, eles não têm arma, eles estão absolutamente desprovidos, desfavoráveis no terreno do inimigo, vão morrer. E quando você lê a Bíblia, você vê que esses reis foram destruídos. Você vê que essa guerra foi vencida. Alguém entendeu? Você viu que Abraão conquistou a maior vitória da sua vida no ambiente de guerra. E aqui eu quero ver se você está motivado e animado mesmo. Porque Deus, para esse novo tempo na sua vida, Deus não conta com gente fraca. Deus não conta com gente, permita a expressão, frouxo. Deus não conta com gente que qualquer coisinha está esmurecendo. Qualquer coisinha já não vai no culto. Qualquer coisinha já não vem para o ambiente da adoração. Qualquer levantezinho, ele está fraco. Não, Deus está procurando gente que mesmo nunca tendo segurado uma espada, acredita que essa guerra está vencida. Que mesmo que nunca segurou um escudo, tem habilidade para entrar no campo de batalha. Abraão, você já guerreou quantas vezes? Nenhuma. Abraão, quantas vezes você segurou uma espada? Nunca segurei. Abraão, quantas vezes você segurou esse escudo aí? Nunca segurei. Tem experiência? Não. Escute uma coisa, no território que a experiência não vence, a dependência triunfa. Eu vou repetir: no território onde a experiência não vence, a dependência triunfa. Você pode não ter experiência, mas depende de um guerreiro que sabe guerrear. Ai, ai, ai. Estou pregando para alguém aqui esta manhã. Deus está dizendo para você: se levante, firme a sua espada, segure seu escudo, encare essa guerra, porque é dessa guerra que virá a maior provisão para a sua vida. É dessa guerra que você vai conhecer um Deus que ainda faz maravilha. Oh, aleluia. Deus não está à procura de gente que faça como Saul, se esconda atrás da bagagem e diga: eu não posso, eu não consigo, ai, 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 não deixa ninguém me achar que não, Senhor. Deus está procurando alguém ousado. Deus está procurando alguém disponível. Deus está procurando alguém com ousadia. Deus está procurando alguém atrevido no campo da guerra, que tenha coragem de olhar para o inimigo e dizer: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Levanta a tua mão, dá um glória na cara do teu inimigo aí. E eu gosto disso, porque quando você associa a guerra de Abraão, veja uma coisa: Abraão é um homem antes da guerra, Abraão é outro homem depois da guerra. Abraão é um homem antes da guerra, depois da guerra é outro homem. Abraão antes da guerra é um homem que acredita numa promessa. Abraão depois da guerra é um homem que está vendo as promessas se materializando. Olha para mim, se materializando em suas mãos. A guerra dividiu um antes e um depois na vida de Abraão. A guerra
dividiu o passado e o futuro de Abraão. Essa guerra é a oportunidade de Deus te levar para um nível maior. Essa guerra é a oportunidade de Deus segurar na sua mão e te colocar em um nível superior. Diga amém se você pode. Abraão passou por essa guerra. Agora ele habita nos carvalhais de Manre. É o homem mais rico daquela região. É próspero. E não confunda riqueza e prosperidade apenas com dinheiro. O problema da igreja brasileira, no campo nacional, é que nós ouvimos a palavra prosperidade e ligamos ela diretamente ao metal. Ligamos ela diretamente ao dinheiro. Ligamos ela diretamente ao carro, à casa, às conquistas materiais. Mas prosperidade à luz da Bíblia não é só o dinheiro, apesar que Abraão tem. A prosperidade à luz da Bíblia é a satisfação interior. A prosperidade à luz da Bíblia é a condição de dizer: Deus supre todas as minhas necessidades. Ser próspero não é andar com o carro do ano. Ser próspero é andar a pé e dizer: sou feliz. Ser próspero é pegar o coletivo e dizer: meu nome está escrito no livro. Porque tem gente andando aí de carro zero, morando em casa grande e dando tiro na cabeça, pulando de prédio, dizendo: não sou feliz, tomando remédio para conseguir dormir. Tem crente aqui que não pegou nem o salário do mês, mas está dando glória na cara do Satanás. Aleluia! Felicidade que não tem a ver com o que eu tenho, mas tem a ver com quem eu sou. Vou repetir: prosperidade não tem a ver com o que eu tenho, prosperidade tem a ver com quem eu sou. É por isso que o apóstolo Paulo, estou na Bíblia, eu vim pregar a Bíblia. A Bíblia diz que Paulo, escrevendo sua carta aos Filipenses, ele vai dizer: eu não quis ser pesado a vocês, eu aprendi a ter muito, mas eu aprendi a ter pouco. Por quê, Paulo? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Levanta as duas mãos, faz um barulho pentecostal aí agora, vai. Aleluia. Eu não sei o que está faltando na sua casa, eu não sei se a despensa está vazia, eu não sei se a porta do emprego fechou, eu não sei qual é a crise que chegou lá, mas eu vim aqui profetizar: o Deus de Abraão ainda cuida dos seus escolhidos. O Deus de Abraão ainda cuida dos seus. Você me ajuda a pregar? Você me ajuda? Então pega na mão do seu vizinho e diga: tem providência chegando por aí. Tem providência chegando por aí. Olha para ele para ver se ele acredita nisso, para ver se ele recebe essa palavra, para ver se ele pega esse manto de glória que agora está chegando. Eu não sei quem vai ligar, eu não sei que hora o telefone vai tocar, eu não sei quem vai bater na sua porta, eu não sei quem vai lembrar o seu nome, eu não sei quem vai perder a noite de sono, mas está chegando providência, está chegando. Adore a Deus, a glória de Deus está renovando alguém. Adore a Deus. 1 minuto de glória a Deus na Assembleia de Deus do NAC. Vamos lá. Se tem pulmão para isso, vamos dar glória. Vamos. É 1 minuto. Glória. Glória, 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 glória. Enquanto você dá glória, a providência desce. O Deus de Abraão está tomando o arraial aqui agora. Tem problema não, eu prego depois. Dá glória, recebe, mergulha. Espírito de Deus, aonde houver um homem e uma mulher com o coração aberto e com a boca te dando glória, enche ele até transbordar agora. Quem pode adorar agora? Quem pode? Quem pode acreditar num céu que se abre e num mistério que desce? Abraão. Aleluia. Aleluia. Era malamashure me canto rei manad sabe devia. Aleluia. Aleluia. Vai pregar, mas não, pregador. Deus está fazendo alguma coisa aqui agora.
Ina amasi kebido ele ana adoremai. Eu gosto disso, que Abraão é um homem que experimenta providência. Abraão é um homem que está debaixo da providência. Ele prospera. E um dia Abraão montou sua cabana. Abraão construiu sua tenda lá nos carvalhais de Manre. E à luz da Bíblia, Abraão entra dentro da cabana. Sara não está lá dentro. Quem está lá dentro? O Todo-Poderoso está ouvindo Abraão. Abraão de joelhos, e a oração de Abraão vai subindo, subindo, subindo e subindo. Coisa boa é crente que acredita que oração ainda sobe. Oração ainda sobe. Seu clamor aí subiu. Seu glória aí subiu. E eu vou dar um detalhe para você dar um glória forte agora. Por quê? Porque o seu corpo, a sua alma e o seu espírito desejam o céu. Quem deseja o arrebatamento da igreja? Deixa eu ver. Você sabia que uma parte de você, olha o que eu vou dizer, uma parte de você consegue acessar o céu agora? Seu corpo ainda está aqui, sua alma está aí, seu espírito está aí, mas existe algo que Deus colocou em você, que pode agora atravessar todo o território celestial e ir até a sala do trono, e tem acesso livre ao Criador agora, exatamente agora, às 11h19, uma parte de você pode entrar no céu agora. O arrebatamento não aconteceu, a trombeta não soou, mas existe algo em você que pode acessar o céu onde você vai morar agora. E o que é, pregador? Experimenta dizer glória. Isso vai subindo, 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 subindo. Como é bom falar para um público espiritual. Subindo, atravessa tudo e vai entrando na sala do trono. Você consegue acompanhar o caminho da sua adoração? Chega no trono de Deus, e quando Deus ouve, Deus diz: eu tenho que acelerar esse negócio, porque só a voz já me põe de pé. Imagina o dia que a minha igreja estiver aqui dentro. Ai, ai, ai. Se você quer ir para o céu, dê a maior glória da sua vida e agora. Ô Abraão, sim, Abraão, o negócio é o seguinte: eu estou esperando, eu estou experimentando a providência. Abraão está vivendo o período da providência. Abraão está vivendo o tempo da providência. E ele está dentro da cabana, orando. E ele diz: Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te dou graças. Senhor, muito obrigado pela terra que o Senhor me deu. Muito obrigado pela cabana que eu tenho. Muito obrigado pela provisão que o Senhor me deu. Obrigado pela providência. Vocês estão me acompanhando, gente? Me acompanhando? Obrigado por tudo, Senhor. Só que eu percebi que os meus dias estão indo. Olha a oração de Abraão. Eu percebi que daqui uns dias eu vou partir. O tempo está passando, Senhor. A velhice chegou, a idade chegou. Senhor, eu não sei mais quanto tempo tenho de vida. Não sei quanto tempo tenho de vida. Mas pelo que eu percebo, tudo isso que o Senhor me deu, a terra, as propriedades, esta linda cabana, minha esposa, tudo, vai ficar como herança para o mordomo Eliezer. Senhor, eu vou ter que transferir a herança para ele. E quando ele diz isso, parece que ele provocou o trono. Quando ele fala isso, parece que Deus se mexe lá em cima. E a voz de Deus vem descendo, 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 descendo e descendo. E a voz de Deus entra dentro da cabana. Eu gosto disso aqui, porque não existe lona de cabana que segure a voz de Deus. Não existe teto de igreja que segure a voz de Deus. Não existe coração de pedra que segure a voz de Deus. Estou falando com alguém que tem alguém desviado em casa, alguém afastado, alguém que não aceita crente, não recebe o evangelho. Acredita nisso. Na hora que a voz de Deus bradar, essa pedra quebra e a voz entra. Aleluia. A voz entrou dentro da cabana. Chegou no ouvido de Abraão. Obrigado. Chegou no ouvido de Abraão. Vem comigo aqui. E Abraão ouve Deus dizendo assim: a promessa que eu lhe fiz é de lhe dar um filho, e o seu filho virá das suas entranhas. Das suas entranhas. Veja como Deus é clínico e usa uma linguagem genética. Deus diz: seu filho virá das suas entranhas. O que Deus está dizendo? A promessa não diz respeito a um filho adotivo. A promessa não diz respeito a um filho de criação. A promessa diz respeito a um filho que virá de dentro de você. Veja que a promessa de Deus não está ligada à nuvem de glória. A promessa de Deus não está ligada ao céu apenas. A promessa de Deus
em Abraão está ligado às entranhas de Abraão. E o que são as entranhas de Abraão? A parte mais profunda do seu corpo, a parte mais profunda de si mesmo. Deus está dizendo: a promessa não vai descer, a promessa não vai cair na sua mão, a promessa não vai chegar. Pelo contrário, a promessa já está enraizada nas suas entranhas. Quando você anda, a promessa está andando. Quando você para, a promessa parou. Quando você diz glória, eu nem te digo quem é que está dando glória junto com você, a promessa. Quando você está cultuando, é a promessa no culto. Quando você cresce, a promessa cresce. Quando você desenvolve, a promessa desenvolve. Vou dizer para você por que tem gente com dom na igreja, chamada, vocação, escolhido por Deus desde o ventre, separado pelo Senhor para ser um instrumento em qualquer que seja a área, escolhido, mas você olha para essa pessoa e o tempo vai passando e ela nunca desenvolve. Você vê que o dom dela nunca desenvolve. Você vê que o ministério dele fica bloqueado e não sai do lugar. O que está acontecendo? É porque a promessa cresce na proporção que você cresce. A promessa se desenvolve na proporção que você desenvolve. Fica aí só com essa profecia na mente e não vai amadurecer não. Fica aí só com essa profecia na memória e não vai se preparar não. Não vai buscar não. Não vai dobrar o joelho não. Não vai encarar a madrugada. Não, Deus vai me dar, Deus vai me dar. Vai ficar com promessa e com a mão vazia. Porque promessa tem a ver com as entranhas. Promessa tem a ver com desenvolvimento humano. Diga a glória se você está entendendo. Eu vou profetizar e quem crê receba essa profecia. À medida que Deus lhe ajuda, à medida que Deus lhe dá saúde, à medida que Deus provê coisas para você, você está desenvolvendo. Esse culto aqui é Deus desenvolvendo você. Acredite, você vai sair dessa manhã com a promessa muito maior do que era no tempo da profecia. E aí a Bíblia vai mostrar que a promessa está enraizada nas entranhas de Abraão. Abraão vai se desenvolvendo, vai vencendo, vai conquistando e a promessa vai ganhando vida. Só que escute uma coisa é a promessa na entranha. Quando Deus diz a promessa está inserida no seu sistema biológico, na sua genética, ela está aí. Por que Deus fala de genética aqui? Porque o filho de Abraão tinha que vir com o seu perfil, tinham que olhar e dizer: realmente é a cara do pai, realmente não tem como dizer que não. Por quê? Porque Deus tem um compromisso com essa conexão. E quando você vê Abraão com a promessa nas entranhas, aquilo alimentou a mente de Abraão. Vem comigo aqui. A promessa está na mente de Abraão. Ele acorda pensando na promessa, ele desenvolve o dia pensando na promessa, ele vive pensando na promessa, ele vai dormir pensando na promessa, ele levanta de madrugada pensando na promessa. Será que é só Abraão que faz isso? Será que você é assim também? Tem um sonho, tem uma promessa de Deus, foi escolhido pelo Senhor, e você diz assim: quando é que vai acontecer? Como é que essas coisas vão acontecer? Não tem muita lógica, mas será que vai mesmo? E você acorda pensando, você vai dormir pensando, você faz o seu trabalho pensando, você vai e volta pensando, e você diz: vai acontecer, vai acontecer. Por quê? Porque a promessa já evoluiu, ela já saiu das entranhas e agora ela está na sua mente. Quando ela domina a sua mente, quando ela domina o seu pensamento, quando ela domina o seu campo mental, ela associa a sua visão. E Abraão começa a tratar a promessa como se ela já fosse real. Ele começa a vislumbrá-la, ele começa a ver: eu já estou na terceira fase da promessa. Primeira fase, promessa nas entranhas. Segunda fase, promessa nos olhos. Terceira fase, promessa, ou melhor, promessa na mente. Terceira fase, promessa nos olhos. O homem que está vendo, aleluia, o homem que está vendo, aleluia, o homem que está vendo agora essa promessa acontecer, Abraão, o homem que agora tem a promessa na mente, tem a promessa nos olhos, e agora tem a promessa, aleluia, na mente, nos olhos e nas entranhas, agora está evoluindo para um novo estágio. Capítulo 20 e capítulo 21. Põe do jeito que estava, do outro jeito. Aleluia. Capítulo 20, capítulo 21. Você percebe o texto detalhando que agora a promessa de Deus está se materializando na casa de Abraão. A promessa de Deus, aleluia, está se materializando na casa de Abraão. Deixa assim, se materializando na casa de Abraão. Por quê? Porque capítulo 20 e capítulo 21, não sei se você vai dizer aleluia ou amém, mas a promessa nasceu. A promessa se chama Isaac. A promessa já está amamentando. A promessa está saudável. A promessa está na casa de Abraão. E o nome da promessa é Isaac. Qual o nome da promessa?
Isaac é o nome da promessa. Eu pergunto para esse povo inteligente: o que significaria Isaac? Isaac significa o quê? Aí você recorre a uma Bíblia de estudo e vai no rodapé dela e você encontra o texto, um termo lá muito simplório, dizendo que Isaac significa sorriso. Mas definir Isaac por um sorriso é muito pouco. Isaac não é um sorriso, eu repito. Isaac não é um sorriso, eu reitero. Isaac não significa sorriso. Contextualizando o texto, porque a revelação da explicação de um nome não está só no seu original, mas está na ideia do contexto. E qual é a ideia da revelação do nome de Isaac? Isaac não é um sorriso. Por quê? Porque o Deus que nós servimos, vocês estão me ouvindo bem, gente? O Deus que nós servimos não é o Deus de um momento só. Deus não está interessado em descer aqui hoje e flexionar os seus músculos faciais para fazer você sorrir, porque Deus não é um Deus de momento. Deus não é um Deus de espetáculo. Deus não está comprometido com o show pirotécnico, com a apresentação. Não, fazer você sorrir forçando os seus músculos faciais é uma coisa. Outra coisa é a maneira que Deus trabalha. Deus não obriga ninguém a sorrir, mas Deus nos dá motivos para sorrir. E aí nós mudamos a conversa, porque uma coisa é dizer sorria, outra coisa é você sorrir espontaneamente, porque o coração está curado, porque a alma foi tratada, porque o interior foi forjado pelo Todo-Poderoso. Alguém entendeu? Tenho certeza. O Deus desta casa é o Deus que tem Isaac para você. E o que é Isaac não é um sorriso. Isaac é um motivo para você sorrir. Deus não veio fazer você sorrir apenas. Deus veio te entregar aquilo que vai fazer você fazer festa. Oh meu Deus do céu, receba o teu Isaac aí, receba um motivo para sorrir, receba um motivo para fazer festa na sua casa. Vou profetizar, né? Receba um motivo para marcar o culto de ação de graça na sua casa. Nem que você tenha que servir canjiquinha, mas vai ter festa para a glória do Deus de Abraão. Aleluia. Agora eu gosto da sinalização bíblica, porque o texto vai sinalizar um outro código. Esse Abraão recebeu agora a promessa. Abraão é pai de Isaac. Todos juntos? Abraão. Quem está comigo aqui? Vamos lá? Abraão. Qual o nome do filho de Abraão? Qual o nome do pai de Isaac? Só que numa linguagem paternal. Isaac não é o único filho de Abraão. Quem está ligado comigo aqui, redobre sua atenção agora, porque todos nós sabemos que antes de Isaac nascer, Abraão já é pai. Antes de Isaac nascer, Abraão já carregou um filho. Antes de Isaac nascer, Abraão já se alegrou pelo nascimento de um outro filho. Vocês lembram o nome do primeiro filho de Abraão? Qual o nome? Isso aí, Ismael. Então Abraão tem 2 filhos. O primeiro se chama Ismael, o segundo agora se chama Isaac. Quem nasceu primeiro? Ismael. Quem é mais forte? Ismael. Quem tem mais força? Ismael. Quem é maior? Ismael. Quem é menor? Isaac. Quem é mais fraco? Isaac. Quem nasceu por último? Isaac. E o texto vai mostrar que Abraão fez um banquete, porque não é de hoje que crente gosta de festa. Não é de hoje que crente gosta de banquete. Alguém entendeu? Entendeu. Quem não entendeu, não entendeu. As irmãs da cozinha estão ali. Aleluia. Os irmãos da cozinha. Quando você olha para a Bíblia, você vê o texto demonstrando um outro detalhe. Naquele banquete, naquela celebração. Olha para cá, deixa nada e nem ninguém te distrair. Naquele banquete, naquela celebração, houve um confronto. Houve um problema. E qual é o problema? O problema é que o texto diz que Sara assistiu uma cena. Quem está ligado comigo, diga amém. Ela viu uma cena, e a cena que ela viu é estranha, porque o texto diz que Sara viu que Ismael zombava de Isaac. Vocês aprenderam comigo e me ajudaram nesse conceito. Isaac é o menor, Isaac é o mais fraco, Isaac nasceu por último, Ismael é o maior, Ismael é o mais forte, Ismael nasceu primeiro. E vê se a Bíblia não é extraordinária. O texto dizendo que o maior, o mais forte, o que nasceu primeiro, está zombando do menor, está zombando do mais fraco, está zombando do que nasceu por último. Sempre foi assim. Os grandes
querendo pisar nos pequenos. Os grandes querendo abater os pequenos. Vou pegar uma pontinha na mensagem de ontem, e quem está ligado vai conseguir conectar as duas coisas. A fogueira era grande porque tinha grandes madeiras, mas o fogo começa mesmo pelos gravetos. Aleluia. E as grandes toras, irmãos, as grandes toras, elas têm dificuldade de pegar fogo. Tem, eu sei que tem. Eu prego por aí, eu sei o que eu estou dizendo. As grandes madeiras têm dificuldade de pegar fogo, mas os gravetos de Jesus, oh meu Deus. Vou perguntar, né? Estou num ambiente pentecostal. Aonde é que tem um graveto que é fácil de pegar fogo? Balance a mão se você é esse graveto, isso. Então toca no ombro do irmão e diga assim: vou pegar fogo hoje. Vou ser cheio do Espírito Santo hoje. Balança ele e pergunta: você também quer entrar na fogueira de Deus? Quem é que quer? 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 Aleluia. As grandes toras têm dificuldade de pegar fogo, mas Deus ainda tem os gravetos. As toras seguram, as toras não querem quebrar a ética, as grandes madeiras ficam durinho, paradinho e não se mexe, mas os gravetos de Jesus entram no manto, mergulham na glória. Eu não sei você, mas se é para me tornar uma tora dessa, uma madeira grande que não pega fogo, eu não quero. Eu prefiro continuar um graveto que quando entra no culto Deus transforma numa labareda de fogo. Seja pequeno, mas cheio. E o maior está zombando do menor. Estou na Bíblia. O maior está criticando o menor. O maior está zombando dele. Só que escute uma coisa: o maior está afligindo o menor, mas tem alguém assistindo a cena. Vou repetir: tem alguém de olho na cena. Os homens podem não ter visto, mas tem alguém olhando e dizendo: tá pisando, né? Tá humilhando, né? Tá jogando fora, não é? Tá dizendo que não presta, não é? Eu não sei você, mas eu prefiro ser Isaac, menor, mais fraco, nasci por último, mas sou filho da princesa. Sou filho de Sara, bendito seja Deus. Aleluia. E no texto, Sara assistiu a cena. Vem comigo aqui. Sara assiste a cena e ela vê o maior zombando do menor, e ela não fica quieta. Ela se levanta e ela pensa: eu não posso ir falar com a mãe dele, porque a mãe dele se chama como? Vocês sabem? Qual o nome da mãe? Num coral bem forte: Agar. Além de ser Agar, o texto chama ela de egípcia. Além de ser chamada de egípcia, Sara chama ela de escrava. Além de ser chamada de escrava, Deus chama Agar de quê? De serva. Que povo bom. Agora olha o detalhe interessante: ela não vai falar com Agar, porque Agar é escrava dela. Vai pedir que Agar administre a situação como uma escrava? Ela não perde tempo. O que ela faz? Ela vai brigar com o menino? Não, ela vai no pai. Quem é o pai desses dois que estão brigando? Abraão. Então ela vai em Abraão, vem comigo, e ela diz assim: Abraão, a questão é a seguinte, e veja a cena, eu vou montar uma estrutura para você ver. Ela dizendo: Abraão, eu não aguento mais. Parece que eu estou vendo Sara dando um piti, botando a mão na cintura e dizendo: eu não suporto mais isso. O que você não suporta, mulher? Eu não suporto morar na mesma casa. Vem comigo aqui. Eu não suporto morar na mesma casa que essa escrava mora, que esse menino mora. Por que você está falando isso, Sara? É porque ele está zombando do meu filho, ele está afligindo o pequenino, e eu quero que você tome uma providência. Abraão está assim: e agora? Quem que eu vou repreender? O que eu vou fazer? E Sara está nervosa. Você sabe como é que é mulher nervosa, irmã? É difícil de você contornar a situação. As irmãs aí me cubram de oração, mas é difícil. E no meio daquele clima nervoso, Abraão está caladinho. Marido, se você quer vencer uma peleja dessa, fica em silêncio. Cala a boca. Isso, que vai dar tudo certo. E no meio do silêncio de Abraão, ele está só concordando. É isso aí, você está certa. Tudo bem, ok, isso aí. Pode fazer tudo. E ela diz assim: só que tem um problema. A partir de hoje, vem comigo e não perde isso aqui. Ela diz assim: eu quero que você ponha eles para fora. Eu quero que você coloque o seu filho na rua. Olha o que ela está pedindo. A Sara está olhando para Abraão e dizendo: você é o pai, mas eu quero que você coloque o seu filho na rua. O seu filho na? Seu filho na?
Ela está pedindo para mandar o filho embora. E eu vou usar uma linguagem, não perde isso, que é a chave desse texto. Ela diz assim: põe ele para fora, põe ele na rua. Olha o termo que eu vou usar numa conjectura do texto. Eu quero que você literalmente vire suas costas para ele. Por quê? Virar as costas para um filho é o mesmo que lançá-lo na rua, sim ou não, gente? Virar as costas para um filho é o mesmo que abandoná-lo, sim ou não? Sim. Agora, para você que está ligado no que eu estou pregando, recebe mais essa oportunidade de entender esse detalhe. Esse Abraão está ouvindo Sara dizendo: ponha o seu filho na rua, ponha ele para fora, vire as suas para ele. Agora eu pergunto: isso é certo, meu irmão? Uma mulher pedir que o pai jogue o filho na rua? Quem é que aprova isso? Me dá um sinal. Quem é que é contra isso aqui? Balança a mão assim. Quem é contra? Contra. Eu também sou. Por quê? Porque ela está pedindo que um pai abandone o filho, que ponha ele na rua, que vire as costas para ele, que jogue ele para fora de casa. Abraão olhou para ela, e Abraão está na técnica do silêncio. Só que quando ela sai, Abraão volta para a cabana. Abraão entra naquele ambiente de oração. Vem comigo e veja isso. E no meio da oração, parece que eu estou vendo Abraão dizendo: Senhor, o senhor viu o que aconteceu lá em casa? O senhor viu que aquele probleminha, o senhor viu o que Sara disse? Como se Abraão dissesse: Senhor, pode uma coisa dessa? Tenha piedade, tenha misericórdia de Sara. Já deve ser porque ela está com 90 anos. Alguma coisa está acontecendo, Senhor. Desculpa Sara aí, perdoa Sara. Parece que Abraão está dizendo isso, e o Senhor se revela a Abraão e diz assim: o que ela pediu? Ela pediu para eu colocar o meu filho na rua, para eu colocar ele para fora, para eu virar as minhas para ele, Senhor. É isso que ela pediu. E é aqui que o texto embola, e se você não estiver ligado não vai entender. Aqui que o texto complica, porque o Senhor, o Todo-Poderoso, o dono daquela terra, o que fez com Abraão, o que o tirou da terra antiga e o colocou na terra nova, ele olha para Abraão e diz assim: Abraão, estou do lado de Sara, apoio Sara, tudo que ela disser, faz. Peraí, Senhor, peraí, agora o povo do NAC e eu também estamos meio complicado. Por quê? Porque a gente é contra uma mãe pedir que um pai jogue na rua. E agora, você vai contra Deus? E agora, você vai dizer que Deus está errado? E agora, eu vou ter que pregar que Deus está errado? Claro que não. Aqui não existe um equívoco, aqui existe uma revelação. Aqui não existe um contraponto da Bíblia. Aqui existe uma porta que Deus resolveu abrir para nós esta manhã nos alegrarmos. E qual é a revelação? Deus olha para Abraão e diz assim: põe o menino para fora. É isso mesmo. Ela não pediu para pôr na rua? Ponha na rua. Na minha linguagem aqui, ela não pediu para virar as costas? Vire as costas para ele. Ora, meus irmãos, é meio cruel isso aqui. Só que existe um código. Porque o dia amanheceu. Vem comigo. Amanheceu o dia. Abraão se levanta, ele pega um pão e um odre, entrega para eles, e o texto diz que Abraão pôs o filho na rua, pôs o filho para fora da sua casa. Veja isso, veja o menino sendo colocado para fora. E eu estou falando com pessoas espirituais. Veja o menino sendo colocado para fora, veja Abraão na porta, literalmente virando as suas costas para o menino. Veja isso, veja o menino aqui, ó, chorando. É uma criança, não está entendendo porque está sendo abandonado. Está sendo o quê? Está sendo o quê, gente? Olhando para o pai, o coração está partido, lágrimas nos olhos, ele deve estar chorando. Ele não está entendendo a cena. Abraão de costas, o filho chorando. Só que eu quero dar um brado de júbilo no meio disso. Por quê? Porque o menino não foi colocado para fora sozinho. E aqui que a mensagem encaixa. O menino não foi jogado na rua sozinho, não foi abandonado sozinho. Junto dele foi também a sua mãe. E a mãe dele chama como? Agar, que é egípcia, mas além de ser egípcia, ela é o quê? Vivia presa, vivia amarrada, era escrava de Agar, era escrava de Sara, era escrava de Abraão. Você sabe que quando o escravo sai da casa do seu senhor sem autorização, ele é tratado como fugitivo. E no capítulo 16 do Gênesis, Agar já foi fugitiva, foi até uma fonte e o anjo diz: volta. Volta por quê? Porque eu não vou te libertar com você fugindo, eu vou te libertar de outro jeito. Alguém entendeu? Alguém entendeu? Eu vou te libertar de outra maneira. Ela
volta. Agora no capítulo 21, não é Agar que está indo embora fugindo, não é Agar que pulou a janela, não é Agar que aproveitou uma brecha da casa da tenda e fugiu, não. Agora é Abraão, o dono dela, agora é Abraão, o senhor dela, que está dizendo vai embora. Quando ele diz vai embora, falando para uma escrava, alegoricamente, é como se ele estivesse pegando um documento, como esse que eu estou nas minhas mãos, e escrito no documento está carta de alforria, e o nome é Agar. Foi escrava até hoje, viveu amarrada até hoje, viveu bloqueada até hoje. Olha o Abraão assinando a carta de alforria. Eu sei que você está com vontade de dar um glória forte, mas você vai dar agora. Ele pegando a carta de alforria e entregando na mão da escrava e dizendo: você foi escrava até hoje, você serviu até hoje, você viveu amarrada até hoje, porque a partir de hoje as algemas, os grilhões, dê glória se você tem, aleluia. A cena é essa: num ambiente estranho, Deus está libertando prisioneiros. E eu vim pregar isso esta manhã para a igreja do NAC, e eu vim dizer que tem coisas que estão fugindo do seu controle, coisas que estão se enrolando, e você diz: Deus, o que é isso? E Deus te trouxe aqui para responder: é porque isso é o pretexto para eu quebrar os cadeados na sua casa, para eu quebrar as correntes na sua família. Está faltando glória de quem está recebendo uma revelação. Pega na mão de alguém e diga para ele: enquanto o menino chora, olha nos olhos dele e diga: enquanto o menino chora, a escrava está liberta. Enquanto o menino chora, a escrava está ganhando liberdade. Eu não sei para quem é, mas eu vim entregar esse mistério. Tem cadeado caindo na sua casa, tem escravo sendo livre. Quem tem glória está na hora, quem tem aleluia está na hora. O homem que liberta os escravos está passando na cidade do NAC. Eu não sei se o cadeado lá é o álcool, é a droga, é a prostituição, mas vai cair um por um. Vai. Glória. Enche esse lugar de glória. Enche, Jesus, enche. Renova esse homem, Jesus. Renova essa mulher agora. Agar está livre. No Espírito Santo agora, seja pega fogo agora, seja batizado agora, seja renovado agora. Passa, Jesus, passa. Quem está ligado nessa glória que está descendo, levante a mão agora. Levante. Para onde é que está a sua casa? Aponta na direção dela. Tem gente que é ousado, já fica em pé e já aponta. Eu gosto desse tipo de gente, aleluia. Aponta lá, porque o diabo travou, fechou, amarrou, mas